Olá, seja bem-vindo ao canal do Ministério Vivo Caminho. Eu sou Isabela Brant e eu estou aqui nesse dia para conversar com vocês. A gente vai conversar aqui com a Mônica, com a Juliana, sobre o Ministério Vivo Caminho, sobre tudo aquilo que o Ministério vem realizando e a reativação desse canal que você acessou aqui agora. Desde já, inscreva-se nesse canal e eu tenho certeza que ao longo desse vídeo, dessa conversa que a gente vai ter aqui, eu tenho certeza que você vai curtir, vai compartilhar com alguém que também precisa conhecer daquilo que Deus tem feito através do Ministério Vivo Caminho. Sejam bem-vindas, Mônica, Juliana, ao canal de vocês. Eu me sinto muito privilegiada por esse convite. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o porquê da reativação do canal nesse tempo, desse modo. Na verdade, a questão de ser online, de fazer alguma coisa online para o canal, já é um desejo nosso há bastante tempo, né? A gente queria te agradecer por ter aceitado o convite, porque todo canal, eu acho que quando a gente começa, ele precisa falar do Ministério. Eu acho que a gente nunca contou, assim, a história com tantos detalhes, né, do Ministério. E aí, antes do objetivo da gente falar sobre o Ministério, que a proposta principal não é essa, mas é fazer com que os nossos conteúdos, curso, aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo que Deus tem nos confiado, ganhar uma amplitude maior, alargar nossas fronteiras mesmo. Então, as pessoas sempre perguntam, vai ter curso online? Vocês vão fazer alguma coisa online? E o que a gente tem de online são as mensagens, os vídeos que a gente faz no Instagram. Então, assim, já era um desejo nosso, estava em oração, em gestação, né? E aí nós encontrei com o Vitor em algum momento, e a gente conversou sobre isso e colocamos isso em oração. Então, a proposta, o objetivo a gente nem tem um nome ainda, né, no podcast, mas é de trazer pessoas, eu e Juliana, que a gente possa conversar com essas pessoas sobre diversos temas que a gente fala já, né, nos nossos encontros. Nós três temos conversas muito produtivas, né, e duas delas vão ser para agora. Então, é trazer pessoas que possam falar sobre assuntos no nível da restauração emocional, espiritual, e fazer com que isso chegue à casa das pessoas, né? Porque a gente fica restrito ao prédio, a gente fica restrito aos lugares, e é um tempo importante, né? Foi um tempo importante, vai continuar sendo um tempo importante, mas agora a gente entende que esse canal aqui, que já era um canal, mas já existe esse canal, mas é importante que você não deixe de se inscrever no canal. E agora reativar esse canal com o objetivo desse conteúdo e dessas conversas poderem abençoar as pessoas. Está sendo liberado algo sobre a vida das pessoas, daquilo que a gente tem recebido de Deus, daquilo que a gente vive. E nesse primeiro podcast explicar um pouco para as pessoas o que é o ministério, né? Porque existem pessoas que chegam no ministério, chegam para fazer curso, chegam para o lapidar às segundas-feiras e perguntam, então mandam mensagem para a gente perguntando, mas o que é o ministério? Né? Então, é muito complexo o que é o ministério. Então, esse primeiro vídeo, eu penso que é para a gente poder contar um pouquinho da história, que a gente nunca contou com tantos detalhes, assim, eu acho. Sim. Quem começa contando a história do Vivo Caminho? Como é que ele nasceu? Eita. Vai Juliana, vai Mônica, que começa a história. É complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, é simples. Porque é algo que nasceu, né, no coração de Deus, sem que a gente tivesse nenhuma pretensão. Sim. Né, de ver o ministério nascendo, mas nasceu de um encontro, né, na verdade, que não foi um encontro premeditado, né, mas que foi um encontro que, antes de acontecer aqui na Terra, a gente crê, né, que ele já estava escrito no coração de Deus, nos planos de Deus para as nossas vidas. E foi um encontro de propósitos, né? Foi um encontro de vida, foi um encontro de alma, foi um encontro de espírito e foi um encontro também de propósito, né? Que deu luz a esse ministério, né? Com o fim de trazer, né, à tona conteúdos que falam sobre restauração emocional e espiritual a partir daquilo que Deus já vinha fazendo nas nossas vidas, de forma pessoal. Isso, quanto tempo, mais ou menos? Vocês lembram, assim? Bom, esse encontro foi em 2015, Sim. porque eu sou meio assim para data. Vai me ajudar. 2015. 2015. Esse encontro foi 2015, meu, com ela, assim. A gente vivia, não sei, da igreja, muitas coisas, a gente se conheceu e eu tinha me formado há 4 anos em psicologia. Então,
eu trazia essa bagagem, eu comecei a associar as questões de restauração muito no âmbito só da cura, né? Da cura da alma. Isso para mim é muito forte, assim, essa questão das repetições e de tudo mais. E Juliana vinha com uma bagagem de restauração no âmbito da libertação espiritual, né? Com essa bagagem toda que foi a formação dela e vivendo algumas coisas na restauração da alma. Então, eu percebo que foi um encontro, assim, disso que era redentivo nela, espiritualmente falando, e que em mim era redentivo a questão da cura. Então, a gente se conheceu e a gente conversava muito sobre muitas coisas. Eram conversas, assim, todos os dias. E eu muito crua, assim, nessa vida no espírito. A gente está na igreja e a gente vai entendendo algumas coisas, mas esse despertamento da vida no espírito, das questões espirituais, elas eram muito misturadas para mim, né? Então, existiam coisas que eu tratava nas questões na minha vida que elas tinham só atravessamento na alma, né? E aí, em 2016, ela me chamou para ir para um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, que chamava-se Estância Paraíso. Que era o sonho da minha vida. Que era o sonho da vida dela, ela dizia, quando eu atravessar aquela porteira... Porque eu tinha lido, né, eu lendo o livro, eu já sempre tive vontade de ir na estância, né, para fazer alguns programas, e o Moriá era um sonho, né, porque eu entendia que tinha algo de Deus para minha vida ali. E eu me lembro que lendo o livro da Zenete, em um determinado momento, ela dizia, contando a história da estância, de como nasceu cada programa, ela dizia que ela fez uma oração e que só entraria, né, por aquela porta, por aquela porteira, né, pessoas muito separadas por Deus, que tinha algo especial, e aquilo veio de encontro ao que eu já desejava, ao que eu já orava. Sim. Então eu gerei, né, orei por isso, né, esperei um tempo por isso, para que Deus me levasse ali naquele lugar, e foi exatamente no ano de 2016, né, a gente se conheceu em 2015, em 2016 que Deus me possibilitou estar lá. Sim. Né? E eu senti o desejo de chamar a Mônica para ir comigo. Eu não tinha, né? Eu ia sozinha, mas em algum lugar eu entendi. Assim, não foi nem uma compreensão muito clara de, é de Deus. Não, eu simplesmente, vamos para o Moriá? Ela, mas o que é Moriá? E aí eu fui explicar para ela o que era o Moriá, né? E eu tinha exatamente essa expectativa, né? De... Quando eu passar por aquela porteira, era como se algo fosse acontecer. Tipo, divisor de águas. Sim. Né? Como se fosse. E de fato foi, né? Não da forma que eu esperava, não no ideal que eu construí, mas de fato muita coisa mudou a partir dali. E isso aqui, nesse ano, me corrija se eu estiver errado, nesse ano, em janeiro de 2016, que foi quando a gente foi ao Moriá, eu comecei a viver umas coisas meio fora da caixinha, assim, né? A gente foi em agosto, né? A gente foi em agosto. Foi em dezembro para janeiro eu comecei a viver algumas coisas no meu físico e coisas diferentes, que dessas conversas nossas eu meio que não conseguia muito não escrever. Sim. A escrita sempre foi uma forma para mim de expressão, mas era uma expressão diferente. Eu escrevia, às vezes eu estava no culto, o pastor estava pregando e me vinha aquelas coisas e tudo mais. E eu tinha já a psicanálise me pegou muito cedo na faculdade e eu estudava psicanálise bastante. E quando eu olhava para a palavra, algumas coisas se chocavam com a palavra, outras faziam tanto sentido, mas era um sentido de uma conexão entre o saber da psicanálise com a palavra de Deus, que eu me lembro, eu estava conversando com uma tia minha na beira-mar uma vez, falando sobre a criação do homem, falando sobre a falta. Então eu comecei a fazer esses links. Por que a falta, ela funda a gente dessa forma? Da onde que isso vem? Como é que isso nasceu na Bíblia? Até então você não via essa conexão entre a psicanálise e a fé? Na faculdade eu tive uma crise em relação a isso, né? Acho que é comum, né? É comum. Mas depois eu comecei a fazer essa junção, mais em janeiro de 2016, eu acho que também muito a partir das nossas conversas, eu comecei a escrever muito. Sim. E às vezes eu acordava de madrugada para escrever e aquilo era diferente, que é como se eu estivesse recebendo, é como não, né? Como se eu estivesse recebendo no meu espírito aquilo que era da parte de Deus, mas que eu não conhecia o que era receber no espírito. Estava muito só aqui mais, estava
na questão da revelação. E aí eu ia para Juliana e teve um dia que você falou no churrasquinho, né? Sim. Que eu tava assim, mas o que eu tô vivendo? Eu não sei, eu tô escrevendo, onde que isso vai dar? E a minha natureza sempre foi viver alguma coisa e gerar um sentido para que aquilo me acalmasse. Só que eu não tava conseguindo gerar sentido. Eu falei, eu não posso gerar um sentido aqui meu, né? E foi quando Juliana me falou isso, você tá grávida, né? Você tá gerando, Você né? tá gerando alguma coisa. Eu falei, gerando? Vem um repertório também estranho, né? Não faz parte disso. E eu me lembrei que antes disso, né? Não sei se você lembra, acredito que sim, porque foi muito marcante, né? Em 2015, né? Eu me lembro que também não foi algo premeditado, mas de alguma forma eu me lembrei de um DVD que eu tinha lá em casa, lembra? Né? E eu fui mostrar para a Mônica, eu senti o desejo de mostrar para a Mônica. Eu fiz a Escola do Clamor pelas Nações em 2004, e a gente tinha um DVD de um tempo de intercessão profética que a gente tinha vivido lá. E eu fui mostrar para a Mônica, né? E eu me lembro que ela teve um encontro com o Espírito na sala lá de casa, e ela não sabia o que era aquilo, né? E eu me lembro que naquele momento o Espírito me comunicou o quanto que ela carregava algo da intercessão, né? O quanto que ela tinha um espírito sensível para estar gerando coisas de Deus, e eu disse isso para ela no momento, né? Isso que você está vivendo é coisa de intercessor, né? Isso você está vivendo no âmbito do Espírito, né? E isso era muito novo para ela. E aí depois disso, né? Ela começou a gerar algumas coisas, e foi quando isso começou a aparecer no físico, né? Isso. Aí, em janeiro. Tudo isso vai se dando até vocês chegarem ao Moriá. Isso, foi antes do Moriá. Sim, foi antes do Moriá. Em agosto de 2016, então, vocês vão juntas. Isso. Aí eu tava de janeiro a agosto nessa coisa, sentindo no físico, escrevo, meio sem saber aquilo. Achei que eu tava enlouquecendo, mas muito momentos. E já exercendo a psicologia? Já exercendo e tudo mais. E eu me lembro que eu escrevi, assim, uma coisa muito... E uma coisa que me marcou foi quando eu escrevi que o processo de uma mãe, dos pais esperando o filho, era como se fosse... Eu relacionei a Deus no Éden preparando um quartinho de bebê. Eu lembro que eu escrevi exatamente isso. Eu chamo dos meus escritos. Eu lembro que eu escrevi isso. E no meu computador tinha folhas e folhas e folhas. E muito daquilo que eu e Juliana conversávamos estava ali também. E aí eu fui eu não fazia ideia de que existia na Terra Ministério de Restauração. Então eu não tinha essa... Eu não fui para lá. Eu falei, eu vou com o Juliano. Sabe? Vou fazer uma viagem legal com minha amiga. Um negócio que ela disse que é legal, eu vou. E fui, eu lembro dela atravessando aquela porteira, não acredito que eu tô aqui. Como foi atravessar? Vamos procurar a casa do oleiro? Quero achar a casa do oleiro. O ideal dela sobre o... Aí vocês chegam ao Moriá. Chegamos ao Moriá. Qual foi a sensação, Juliana? O que aconteceu? Olha, foi muito bom, mas foi bem menor do que eu imaginava que seria. Caiu, deu uma desconstruída no meu ideal. Né? Eu tive um encontro foi muito bom. Assim, né? Fruto daquilo que eu já vinha vivendo, né? Fruto de busca, fruto daquilo que Deus tinha, mas não foi da forma que eu imaginava que seria. Mas foi muito bom. E o que foi gerado a partir dali, então? Então, ali porque foi um marcador importante, né? Então, ali foi um encontro que eu tive com... A primeira mensagem, ou a segunda, foi do pastor David. Acho que é o filho da pastora Zinete. Acho que foi a primeira. Ele falando sobre identidade no Moriá. E ele fala exatamente isso. Aquilo ali, eu não sei como ele, Juliana, lembra. Eu acho que eu nem lembro um pouco da minha reação. Eu olhei para ela assim, que ele falou, Deus estava construindo um quartinho de bebê no Éden para receber a sua criação, para receber. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu tenho... E muitas coisas que estavam sendo ditas ali estavam nos meus escritos. Eu falei, isso que eu estou recebendo de Deus. E aí eu fui... Lá, nos 4 dias, são 3 ou 4 dias de Moriá, eu fui tentar entender, assim, o que era aquilo. Vou ser sincera para você, não me lembro, assim, exatamente de riqueza de detalhes, mas eu me lembro de coisas marcantes, que foi quando Deus me deu essa palavra, confirmou, não um ministério, mas confirmou que tinha a ver com aquilo ali. E para mim era muito difícil, porque eu sempre fui a pessoa de
dizer o que estava acontecendo, de dar sentido, de controlar, de ter que ter minimamente. E aquilo ali tinha caído para mim no meu físico, sabe? E aí eu recebi uma palavra lá, a gente era orientado a acordar às 7 horas da manhã e ter um tempo com Deus, assim, naqueles jardins maravilhosos de lá. E aí eu recebi a palavra que tem Ageu 1, né, sobre a reconstrução do templo. E Deus falando ao profeta que o povo estava preocupado em reconstruir as suas casas com fino acabamento, enquanto a casa, que era o templo, estava em ruínas. Sim. E ali o profeta, Deus fala ao profeta para dizer ao povo: visitai o vosso passado, né? Visitai os vossos caminhos. E ali eu lembro que eu estava sentado naquele banquinho, eu falei: Senhor, e eu vou saber dizer para você essa linha de como é que foi, de explicar, porque tem coisa que a palavra não dá conta e não vai dar mesmo. Mas foi a testificação, assim, de que era alguma coisa que Deus estava gerando sobre aquilo ali. Mas a gente nunca, nem eu, tanto Juliana, nunca fomos a pessoa da cópia. Eu poderia sair dali e dizer assim: vamos ter um lugar, vamos Reproduzir algo que a gente tá viveu aqui. Não, tinha algumas coisas ali que confirmaram, é sobre um ministério de restauração, né? E aí eu saí dali e com aquilo no coração, mas eu não tinha certeza ainda se era aquilo. Tem mais alguma coisa que eu não tô... Não. Né? Porque aí aqueles escritos ali, eu fui dando forma, mais ou menos, que era um ministério, mas eu não tinha um nome inicialmente, o nome seria Estrada. Porque uma coisa que eu sabia é que era um movimento que não tem fim, é um aperfeiçoamento até o fim, até a volta, essa questão da restauração, né? Era uma coisa, tinha a ver com caminho, tinha a ver com estrada, tinha a ver com... E eu tinha, assim, olhava às vezes para alguns lugares e via uma estrada, eu estava na estrada. Foi o momento que eu lembrei isso agora, que eu comprei meu primeiro carro, né? Então, assim, peguei o carro e fui para a estrada sendo ministrada. Não sei, essas coisas que a gente vive com o espírito que para Não muita se gente é explica. loucura, Não se explica. mas que a gente... Isso ninguém tira de nós, né? Isso tem peso de eternidade, assim, isso marca a gente de uma forma que aí o outro vai dizer assim: ah, você precisou dar uma ilustração para isso, você precisou dar um símbolo para isso, mas isso é real, isso está aqui, isso está aí. Sim. E aí, em dezembro, né, eu falei para Juliana, é um ministério. No final de 2016. Não, dezembro. Já depois, Isso. retornarem. E aí me ajuda. Aí, final de 2016. Final de 2016, eu Sim, e aí isso. você, não sei se foi bem, enfim, foi em algum momento, né? Aham. Que a gente já tinha conversado um pouco lá no Moriá e depois, né, você entendeu que era um ministério, a gente entendeu, né, me lembro da gente conversando sobre isso, né, você está gerando um ministério, né? Aí eu entendi que, e aí, entendi que ali ele nasceu. Isso, Sim. porque em nasceu. janeiro foi nesse momento que a gente conversou, eu falei: você está gerando, tem alguma coisa aí sendo gerada, só que a gente não sabia o que era, né? Mas você está gerando alguma coisa por aquilo que ela estava vivendo no espírito, na alma e no corpo. Sim. Né? Então, e aí, lá no Moriá, foi quando nasceu, né? E aí... Vocês voltam. Isso, a gente conversou um pouco sobre isso, e aí quando a Mônica voltou, a gente falou mais um pouco sobre isso, aí, né, veio essa questão aí da estrada, de toda o propósito do ministério, o nome estava muito conectado com o propósito. E é exatamente isso, porque restauração é um caminho, não tem, a gente não chega num ponto final da restauração. Não é um status, Não né? tem, não é um status, entende? É uma posição, é um estilo de vida, né? Onde áreas das nossas vidas vão sendo submetidas ao governo do Espírito, né? E a gente vai sendo trabalhado, às vezes, numa mesma área, mas em medidas diferentes. Então, enfim, é um estilo de vida. E vocês caminham, então, depois, mas dentro de um contexto muito de uma igreja local, de algo que poderia ser aplicado de uma forma imediata, um contexto muito restrito, não é isso? Sim. Nesse primeiro momento você fica buscando testificação também naquele ambiente onde você está servindo. Mas né? o ambiente me ajudou no sentido de... Me ajudou, assim. A gente entendeu por que vivo o caminho, depois a compreensão disso. Porque todos nós temos livre acesso, é o texto de Hebreus, né? Todos nós temos livre acesso. E essa coisa de a gente terceirizar um acesso a Deus, e a gente entendeu que não existia restauração, porque a gente, nesse período, o que a gente mais estava fazendo ali era morrer. Sim. Né? Eu estava morrendo para sonhos,
para minha vida na praia. Eu estava morrendo para muita coisa, para gerar algo que... E essa convicção no espírito é uma coisa que você não tem como explicar. Você não tem como duvidar, você não tem como... É um chamado mesmo. É irrefutável, né? E é um chamado. As pessoas falam assim, mas como é que é um chamado? É Deus falando, vem. Porque se fosse a gente se apresentar, deixaria de ser um chamado. Sim. É um chamado. Então, foi um chamado no sentido de entender que não existe restauração sem cruz. Então, eu estava vivendo um nível de cruz, ela estava vivendo um outro nível de cruz. Então, quando eu pensava em Jesus inaugurando esse vivo caminho, Getsemane, eu lembro que eu falei com o cara da logo, que eu queria, quando eu mostrei a logo para Juliana, nossa, senti um negócio bom aí. Eu falei com ele, eu preciso de uma cruz e preciso de uma ideia que dê movimento, o Ministério Vivo Caminho, que dê movimento. Eu acreditava que era para liderança, porque era uma inquietação minha, porque eu acho que quando a liderança é trabalhada, isso vai resvalar no povo. Então vamos tentar organizar aqui uma linha do tempo para quem está ouvindo, porque assim, vocês estão vivendo processos individuais mesmo com o Senhor nesse tempo de confirmação, de testificação, após voltarem de lá. E aí até o final de 2016 vocês recebem exatamente isso, essa confirmação de que existiria algo, um ministério específico de cura, de libertação, Sim. de restauração mesmo. E aí já partem para algo mesmo mais prático, no sentido da logo, da definição de nome, entre 2017 com esse propósito ali de... Na verdade, quando 2017 entrou, isso já estava definido. Já. Né? Isso já estava definido. Isso tudo aconteceu em 2016, né? Foi intenso 2016. Foi bem intenso. Nossa. Foi bem intenso. E aí o Ministério nasceu com um propósito, né, inicialmente. Porque isso também não é uma coisa facinho. Não. É bom desconstruir isso, porque Nada é facinho. nada é facinho. Quando as pessoas veem alguma coisa acontecendo, fluindo, né, de fato, tendo eficácia na vida do outro por meio de um transbordar do espírito, às vezes a pessoa pensa que é algo muito claro, que foi, né, tudo aconteceu assim muito Você claro, ouviu Deus, Deus e teve certeza, e aí não, as coisas vão se desenhando porque não é simples para nós, né, ouvir Deus. Não acho que seja, acho que é totalmente possível, né? Precisa ser, porque o que a gente faz precisa ser algo, né, do coração de Deus, direcionado por Ele. Não pode ser uma grande ideia, não pode ser algo que responda à necessidade do mundo, Do mercado. né, do mercado, né? Não é sobre isso, apesar de todo transbordar do Espírito na vida do outro ter o fim de talvez alcançar uma demanda, uma necessidade, mas não é o que nos move, né? Precisa ser algo direcionado por Deus. E então não é simples, né, ouvir, mas as coisas o Espírito vai clareando. Então, inicialmente, né, o ministério nasceu com o propósito de alcançar a liderança, justamente porque, né, a gente percebia, até por meio das nossas próprias vidas, o quanto que é nocivo e danoso, né, um discipulado, uma caminhada, um pastoreio, ou qualquer liderança que é exercida, né, em qualquer lugar. Mas qualquer contexto. Isso, né? em qualquer contexto, o quanto que é nocivo quando nós temos questões que não são questões não resolvidas, porque eu acho que a gente sempre terá alguma coisa não resolvida. Mas questões muito pontuais, questões que fazem um efeito muito direto na vida do outro. Entende? Isso, então, isso para nós era uma inquietação. Sim. Era uma inquietação para nós, né? E a gente entende também que a gente pensa assim, a gente não tem como levar o outro no lugar que a gente nunca foi. A gente não tem como levar o outro numa profundidade que a gente não conhece. Entende? Isso tem prazo de validade. A gente até consegue, num primeiro momento, gerar alguma coisa no outro, mas que não é da ordem de uma transformação genuína, não é algo gerado pelo Espírito. Né? Então, a gente entende isso. Então, como a gente vinha vivendo isso, porque o ministério nasceu também, depois ele foi se desenhando, se desenrolando em vários formatos, assim, dado pelo Espírito, mas que era fruto daquilo que a gente já tinha vivido em Deus e estava vivendo. Sim, então, sempre caminho. foi dessa forma. Esse caminho né? que vocês já estavam percorrendo. Isso. Então, ele nasce para alcançar a liderança, porque a gente entendia que da liderança alcançaria todas as outras pessoas, né? Porém, não foi assim que aconteceu logo no início, né? E aí vem
os inscritos, eles foram sendo direcionados para um primeiro curso, para um primeiro movimento de vocês? Não teve um primeiro curso. Na verdade, o modo que a gente encontrou assim era de fazer isso para a igreja local, né? 2017. Na já. segunda igreja, quando a Isso. gente estava, em 2017. Então, a gente escreve um projetinho, assim, que não abarcava nem 10% do que a gente tinha recebido, mas sistematizando de alguma forma. Levamos para o pastor na época e pedimos às segundas-feiras, né? Para a gente estar ali ministrando sem material nenhum. Para a gente estar ali, chegar ali e ministrar sobre assuntos da área emocional e da área espiritual, como acho que na época a gente falava sobre as questões que a gente estava vivendo, identidade, ansiedade, Sim. a gente falava sobre depressão, Abuso, rejeição, dependência, complexo emocional. de inferioridade. E toda segunda-feira a gente estava ali. Então, primeiro a gente quis reunir pessoas, chamar pessoas para estar com a gente, né? Na época, Mari, João, Pablo e Carla e Luciano estavam com a gente. Foi a primeira reunião nossa. E a nossa ideia era ter pessoas que pudessem com a gente ministrar também e ministrar as pessoas, né? E aí a gente montou essa equipe, foi a nossa primeira reunião, eu lembro que eu queria falar sobre as ruínas, porque eu tava com aquela coisa de Ageu na cabeça, e Luciano conseguiu para mim um monte de pedra, um monte de tijolo, um monte de coisa, eu coloquei no altar aquelas pedras, aquele tijolo, levei pro templo antigo ali da segunda igreja, botei aquelas pedras, e falei ali sobre, estava muito nervosa naquele dia, falei, as pessoas foram, e falei um pouco sobre aquilo, e depois a gente continuou, apresentamos o ministério, né, e depois a gente continuou aquelas reuniões toda segunda-feira, que não era para liderança, o povo começou a ir. Sim. Eu me lembro que eu Nunca foi só para liderança, né? É verdade, mas eu me lembro que eu congregava em outra igreja e a gente ficava sabendo, né? E a gente nem sabia que a gente... A gente nem sabia que as já pessoas tinha estavam alcance, sabendo. Viva o Caminho já estava... A gente não tinha essa pretensão, né? A gente só queria entregar aquilo que Deus... A nossa visão era muito... Mas isso já chegava a outros lugares. Mas ainda naquele momento eu não tive oportunidade de ir. Porque estava em outros momentos, na igreja, enfim. Sobrava tempo para me dedicar às segundas, mas já era algo... Estou falando no sentido assim, de que lideranças de outras igrejas já começavam a visualizar algo diferente sendo disponibilizado, sendo falado, sendo tocado, né, em questões que aparentemente para a liderança não é algo comum, não era algo comum. Ainda hoje não é algo comum, né? Sim. E aí vocês seguiram, então, nesses encontros semanais, às segundas-feiras, sem ainda um tema definido para um curso definido. Foi assim ao longo de 2017? Isso eu acho que... Juliana trouxe muito isso para mim. Dessa visão de que essas coisas que são construídas no espírito, elas não precisavam ter essa formatação prévia, assim. Então, e eu tinha muito temor a isso, porque quem gerou foi aqui, né? Então eu tinha muito temor, porque eu tinha medo de tentar segurar isso e Deus me arrastar e falar, deixa esse controle para trás, né? Então não tinha uma apostila, não tinha um negócio. Era segunda-feira, 7h30. 7h30. E que a gente tinha um tema e que o tema Que o da Espírito próxima dava segunda não tinha. a hora que ele quisesse. Do que ele quisesse. Então, a gente foi vivendo assim. Sem certificado, sem carga horária? Sem carga horária, sem nada. Sem currículo aprovado. E assim, recebemos as portas abertas para isso dentro da igreja. Isso foi importante, a confiança né, que a gente recebeu. E fomos assim até a pandemia. Até a pandemia? Seguiram nesse... 19? 2020. Eu não me lembro exatamente sobre o curso. Sobre o curso... Não, nós fomos nesse formato até a pandemia, né? Me lembro que nós fizemos o último encontro em março de 2020. Ela é ótima para data. Lembro, março de 2020 nós fizemos o nosso último encontro, até que a pandemia veio e a gente não pôde mais se reunir no templo. Mas eu não me lembro exatamente se antes da pandemia a gente já tinha lançado o primeiro curso. Eu acho que sim, porque o curso Identidade e Propósito, que foi o primeiro, veio muito do que Deus tinha feito em nós esses anos, em relação a reposicionar a gente, porque a cura da alma, ela vai te levar para o seu encontro com a identidade. É uma identidade em Deus, de identidade de filho, uma identidade de quem você é pessoalmente, Mônica, com as características e tudo mais.
Então, muito desses escritos e outros escritos que não tinham naquela época, mas que Juliana veio escrever depois sobre propósito, que é ali, gerando esse ministério, a gente encontrou muito da nossa missão. Isso deu uma... Sim. Sabe, parece que eu nasci para isso. Começou a fazer muito sentido aquilo que a gente viveu durante os anos que antecederam até, né, a 2015, quando a gente se conheceu, e ao nascimento do ministério, muitas coisas que a gente vivia e que a gente não sabia, assim, né, para que isso se serve, né? De fato, onde isso vai levar. E é isso, e aí a gente começou a entender isso, né? O quanto que isso começou a fazer sentido, né? Eu acho que o maior sentido disso tudo, primeiramente, é realmente voltar para esse lugar no que dá, né? Na medida e na profundidade do que dá, retornar para esse lugar de origem, ao formato original daquilo que Deus entregou para nós. E, sem dúvidas, depois de glorificar a Deus por meio daquilo que Ele nos criou para ser, né, que é quando a gente consegue assumir a nossa identidade revelada por meio da nossa missão, é transbordar isso na vida do outro, não tem propósito, né? Então é edificar o corpo e deixar com que isso, né, chegue até o outro. E aí chegou a identidade e propósito. Isso. E aí a gente entendeu no Espírito que a gente deveria, né, não ficar com aquilo retido para nós, né? O que a gente vai fazer com isso tudo que a gente viveu? Então a gente precisa pregar cura e libertação, porque cura anda junto com libertação, não existe cura sem libertação, nem libertação sem cura, né? E a gente entendeu que isso precisava. Para a igreja, né? Para a igreja. Acho que sim. isso que é fantástico, porque para muitas pessoas, esse termo, para muitos religiosos, para muitas pessoas cristãs genuínas, elas podem ter o entendimento de que cura, libertação, é algo restauração até, é algo direcionado para quem não conhece Jesus ainda. Isso. Né? E que uma vez salvo, uma vez arrependido, salvo, crê em Jesus, você não tem um caminhar ainda para em busca disso, né? Então, isso é muito importante, assim, desse entendimento, abre a visão para a igreja como um todo. Sim, de quantos cristãos precisam caminhar nesse processo, nesse lugar de buscar. Sim, que é interessante a gente pensar, né? Eu sempre pensei sobre isso e a gente percebe isso claramente, até olhando para a nossa própria vida como ponto de partida, né? Existe um povo que está perdido fora e tem um povo que está perdido dentro. É isso. Né? Isso é muito real. É isso. E às vezes a gente acha que porque a gente está dentro, está tudo certo. Quando na verdade a gente pode estar ali, né? Mais perdido. E como trabalhar esse processo de cura e libertação precisa partir do princípio mesmo, de quem eu sou, de onde eu vim, para que estou aqui. Parece perguntas soltas, feitas por pessoas que estão aí errantes pelo mundo, mas que muita gente dentro da igreja não está perdida nessa crise, crise de identidade. Sim. Salvas por um Messias, por aquele prometido, mas sem esse entendimento, sem esse lugar de entender que, nossa, eu tenho um pai, que foi quem me gerou e para onde eu vim. Fala um pouquinho mais sobre esse primeiro curso, então, que vem nesse sentido, nessa... Uma coisa que é importante falar, eu acho, que a gente estava lembrando aqui, esse foi um encontro, e eu queria deixar isso marcado aqui, porque hoje as pessoas sabem que eu sou psicóloga, né, trabalho com a psicanálise, Juliana é psicanalista, e nessa época foi um encontro de Juliana com a psicanálise também, né? Só que eu tinha uma preocupação, Juliana, acho que se lembra disso, desses encontros começarem ali na segunda igreja, e as pessoas acharem que a gente estava ensinando psicanálise. Até hoje eu tenho essa preocupação, mas ela é menor, assim. Porque a gente não ensina psicanálise, a gente não está ali para falar de psicanálise, mas a psicanálise a gente entende que é um instrumento. Eu costumo dizer nos cursos que todo saber submetido à palavra de Deus, ele vai servir para a expansão do reino, né? Então, esse link que eu comecei a fazer, que a gente começou a fazer, e Juliana começou a se interessar pela psicanálise e tudo mais, começou assim nesses encontros de segunda. Então tinha muito dessa instrumentalização ali, sabe? Tinha muito disso. Absolutamente ancorados na palavra. Era uma preocupação Sempre. assim. Sempre. Era uma preocupação, e aí eu digo isso com tranquilidade. Sou psicanalista, trabalho na minha clínica como psicanalista, mas aquilo que está no Vivo Caminho, que discorda, a psicanálise discorda
da palavra de Deus, a gente refuta. Não é, a gente está falando ali da palavra de Deus. Tem coisas que a psicanálise fala, e muitas coisas que a psicanálise fala que estão aqui, né? Essa questão, essa problemática toda com a falta, com o vazio, onde é que isso se instaurou, né? Esse vazio que tinha o desejo sobre o fruto, que não podia comer, então já tinha desejo ali, de alguma forma, já tinha uma inclinação, né, para conhecer aquilo que era proibido. Então, tudo isso, essa relação com a lei que a gente tem, tudo isso Deus foi dando de uma forma muito intensa, e isso começou a surgir assim. E o curso Identidade e Propósito começou numa apostila de 12 aulas. Sim. Que hoje tem 6. Seriam 12 encontros. 12 Foram encontros. Durante um tempo, né? A gente começou a ministrar online esse curso, né? Online, a gente foi de uma forma bem amadora, pegamos o celularzinho, gravamos um curso por quê? Porque era pandemia. Então, a gente... Então foi na pandemia mesmo. Foi. Né? A gente queria que as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo. Foram 12 aulas que a gente gravou, né? Com cada uma aula devia ter 1h e pouco. Algumas pessoas fizeram curso fora, daqui. Essas aulas ainda estão gravadas em algum lugar, alguma plataforma? Estão, mas esses estão bem. Vamos pensar. Hoje a gente está com... reformatar essas aulas. Acesso restrito. A gente depois desse bem podcast, gente, as pessoas vão perguntar, cadê? Onde que eu acesso bem isso? Restrito, Então... porque hoje, se a gente tivesse que fazer de novo, que é isso que está em oração, né? A gente gravaria de novo, certamente, que os meninos estão aqui. Então, mas é muito bom olhar, né? É muito bom saber que está ali. Eu olhei. Porque é a nossa caminhada, né? A nossa construção. É bom saber que nada aconteceu. Aconteceu. Foi no consultório que a gente estava com o celularzinho, olá, e a gente botava uma legenda bem estranha, assim. A legenda automática. Pois isso tudo eu tô falando porque, assim, é uma construção mesmo. E é igual tudo pra gente. Então, eu entendi que a gente entendeu que não tem outro ponto de partida. A gente quer começar com umas coisas, então, assim, a gente poderia ter começado isso aqui quando começou o online, mas tem que ter um ok de Deus. Então, isso que a gente viveu no início, na gestação do ministério, isso me marcou muito e traz muito temor quando qualquer coisa vai ser pensada. Eu não acordei um dia e falei, vou criar um ministério, vai se chamar Vivo Caminho. Como é que vai ser? Vamos aqui procurar no Google como é que são nomes de ministério. Não, isso não pode acontecer para algumas pessoas e Deus faz, Deus usa como Ele quer. Mas não é o caso de vocês. Pra gente e a gente tem muito temor em relação a isso. A gente nem conseguiria dar conta, né, se fosse assim. Não. Vamos, então, falar um pouquinho agora sobre essa sequência dos cursos, porque a gente tem uma caminhada, assim, muito intensa, muito densa nesse início, de como as coisas começaram a acontecer como ministério. E depois, então, vem esse primeiro momento de falar sobre identidade, o propósito, como algo realmente de início de uma caminhada em busca mesmo desse processo, de cada um individualmente vai viver com a sua vida em Deus, buscando libertação e cura para as suas questões. E aí Deus libera esse curso depois, de uma maneira um pouco mais assim, compacta, vamos dizer assim. Não sei se é a palavra adequada, mas assim, vocês então começam a organizar esse curso para um final de semana, de maneira presencial. Sim. Vocês transportam isso para um modo presencial após a pandemia. Tem uma coisa que acontece importante aí, né? Na verdade, na pandemia, ou o ministério, um pouco depois da pandemia, o ministério era atrelado à igreja local. Sim. Ele era um ministério da igreja local. E assim, teve algumas coisas que, se permanecesse na igreja local, perderia um pouco da amplitude da visão que Deus tinha dado. Então eu comecei a orar sem saber muito bem, porque naquela época não funcionava muito bem. Como é que ia ser um ministério fora da igreja local? Nós somos rebeldes, a gente é o quê? Isso após a pandemia. Isso após a pandemia. Então eu estava muito com isso no coração e... Na pandemia, isso. Mas aí eu já estava... 2020. Não, foi um pouco depois, porque eu já queria conversa na igreja, sem máscara, a gente já estava... Não, acho que foi 2020. Foi 2020. Foi 2020, não é melhor do que dá. Foi início de 2020. Então, uma pessoa que acompanhou a gente, assim, que é uma pessoa no meu coração, que é a doutora Irma Cunha, que é psicanalista, ela esteve com a gente na igreja na época, 2018, eu acho que ela esteve na igreja, é uma pessoa que, de uma forma extraordinária, assim, carrega algo
precioso demais sobre restauração da alma, corre o mundo aí falando, e ela validou muito a gente, ela reconheceu. Isso pode parecer ganhar um tom de vaidade, mas nosso coração, esse reconhecimento de alguém que está aí, né, no mundo falando sobre isso, chegar e receber o nosso convite de vir até Campos sem nos conhecer direito, foi até Campos, ela e o pastor Celso, um pouco antes da pandemia, e nós geramos um vínculo aí, e foi onde fui até ela na pandemia, dizer, olha, eu não sei como é que vai ser, mas parece que o ministério, a gestão não pode ser mais da igreja local, ela precisa... E aí ela falou, Mônica, existem ministérios da igreja, existem ministérios do reino. E ela foi me dando outros, e era um ministério dela, era assim. Então isso foi muito novo para mim. Ela foi citando outros ministérios, que eram ministérios do reino de Deus, e que isso não era uma transgressão, Sim. né? Uma insubordinação, um tipo de liderança. Isso era uma visão, Deus alargando, né? Confiando a nós, que recebemos essa visão, sair do sistema institucional que acabava podando algumas coisas da visão, não de forma ruim, mas de uma forma que é natural da instituição. Então, na época, quando eu conversei com o pastor, ele autorizou, disse, olha, existem lugares que a mão de Deus só vai chegar se for um ministério do reino de Deus, e não um ministério institucional. Então, foi um negócio que fluiu, assim, meu paz, né? E aí a gente passou 2 anos, quase, sem fazer nada. Sim. No sentido de orar, e voltamos à estância. Voltamos à estância. Voltamos à estância, mas aí só estávamos no ministério, eu, Juliana e Carla. Fomos para A gente escola de fazendo intercessão, né? reuniões, mas assim, não temos uma direção. E isso me angustiava profundamente, porque a gente não estava fazendo. Né? A gente tinha que fazer, a gente não estava fazendo. Então, a gente foi para a estância na escola de intercessão. Lá nós recebemos muita coisa. Né? E foi quando eu saí da igreja que eu estava, e eu fui conversar com o pastor da igreja que eu estou hoje, levando o ministério e apresentando o ministério e dizemos, a gente quer voltar isso em 2023. Isso. A gente quer voltar com as reuniões de segunda. E aí ele abriu as portas, e também com o curso Identidade e Propósito, que eu me lembro. Sim. Então, vem Identidade e Propósito, a gente já falou um pouquinho sobre ele. E aí, nesse espaço de tempo, até agora, Deus foi liberando outros cursos, outras... Sim, na verdade, 2023, né, quando essa transição aconteceu, já tinha outros cursos, né, não só o Identidade e Propósito. Porque nesse tempo, né, alguns cursos foram sendo gerados. Pais aperfeiçoados. Pais aperfeiçoados. Aí vem Pais Aperfeiçoados. Não, Travessias. Travessias foi em 2022. Sim, mas aí vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, mas acho que é interessante para as pessoas saberem um pouco mais, um pouquinho sobre Pais Aperfeiçoados, que vem em seguida, o segundo curso. Que o Ministério hoje tem e que tem utilizado, não só em determinada igreja, mas em outros ambientes também. Do que trata o Pais Aperfeiçoados? Pais Aperfeiçoados, ele fala sobre funções, que a gente pegou emprestado essa palavra funções, assim, da psicanálise. A gente vê, por exemplo... Aí, olha que coisa interessante, porque a gente vê a psicanálise falando que pai é pai, mãe é mãe. Mas se na ausência de pai e de mãe, existem pessoas que podem fazer essa função. A psicanálise fala isso. Aí a gente vai para a palavra, a gente vê Paulo fazendo a função paterna na vida de Timóteo, cujo pai era grego, né? Então, essas coisas a gente vai pensando e vai relacionando. Então, Paulo fez função paterna na vida de uma galera, né? Então, Pais Aperfeiçoados nasceu para falar sobre essa visitação geracional, isso que se repete, né, nas gerações. Muito de uma crise minha com os meus pais, que eu precisei resolver, foi a saída da casa da minha mãe, né? Então, Pais Aperfeiçoados fala sobre muitas coisas preciosas, assim, né? A Juliana dá uma aula falando sobre a constituição da sexualidade, falando sobre a sexualidade, é um tema que a gente fala abertamente, né? Sobre a sexualidade das crianças, sobre a construção, sobre essa construção do que é do homem, sobre a construção de uma mulher, que é uma questão tão... A partir de qual idade, assim, a pessoa, ela pode se inscrever num curso como esse, por exemplo? A gente vê muitas
pessoas hoje, muitas adolescentes, jovens, já com essas questões, assim. Sim. A No partir de qual o idade? curso Pais Aperfeiçoados, a gente tem uma restrição, né? De menor de 15 anos, então a gente só recebe pessoas com mais de 15 anos, justamente pelo conteúdo, né? Porque a gente fala abertamente sobre várias questões e a gente entende que é um conteúdo realmente que acessa lugares difíceis em nós, né? E por mais que as coisas estejam aí, né? A gente entende que tem coisas que não devem ser ditas, né, em determinadas idades, para determinadas idades. Temos também a questão enfim, acho que essa não é uma grande questão, mas a gente às vezes recebe no curso filho e pai, mãe e filha, né? Pais e filhos vão fazer os cursos juntos e não é sem constrangimento, porque a gente está falando sobre funções familiares, né? E de forma, né, não tem como não falar sobre pai e mãe, por mais que seja uma função, a gente acaba falando sobre pai e mãe, que é do lugar onde a gente foi constituído inicialmente na nossa vida, pela vida dos nossos cuidadores. E somos atravessados de uma forma bem profunda, né? E aí a gente vê identidade e propósito, falando sobre esse resgate do sentido da identidade, Sim. né? Atrelando o ser ao fazer, né? Isso. Então a identidade tem muito Esse propósito. propósito. Depois vem pais aperfeiçoados, Sim. falando sobre as relações familiares, né? Que não é só para pais, hein? Que não é só para Isso é muito pais. importante dizer, né, do Pais Aperfeiçoados, porque é uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas deixam de se inscrever acreditando que pelo nome ser Pais Aperfeiçoados, e já foi até motivo de crise, mas foi o nome que Deus deu e a gente não se atreve a mexer naquilo que Deus Alguém faz. falou, muda esse nome. Eu falei, Né? não. Várias pessoas já disseram, muda, porque as pessoas vão alcançar. Não, isso não é trabalho Vocês nosso. são muito... Só abre parênteses, Sim. eu estava falando dos cursos, mas há uma tentação da palavra, vocês são muito sugestionadas, ou muitas vezes, assim, num bom sentido até, de modificar o nome de cursos, a forma de se relacionar com as pessoas, para realmente se tornar um pouco mais atraente, ou chamar mais a atenção das pessoas, ou isso não acontece? Bom, na verdade, eu não sei se chega a ser uma tentação, porque eu acredito que hoje, né, a nossa vida ela foi muito... A gente foi compreendendo isso, né? O quanto que não tem adianta. eficácia, não tem eficácia. Quando você tenta se meter naquilo que é de Deus, a gente não sabe fazer, né? A gente não sabe fazer. Não flui. Não flui, entende? Sim. Isso não tem durabilidade, isso não gera constância, não gera credibilidade. Então, em algum momento, isso vai ser questionado. Sim. Então, a gente até é sugestionado, as pessoas dizem, pedem, né? Ah, vocês poderiam na segunda-feira falar sobre esse tema. Não é que a gente seja rígido e, não vamos falar. Se o Espírito nos liberar, acho a gente que é um fala. temor mesmo, Isso, por mas não tudo. é uma resposta a uma demanda do outro, né? A estar respondendo aquilo que o outro acredita que deve ser. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o Pais Aperfeiçoados parece que é um curso para pais, né? Para aperfeiçoar pais, mas não. Né? É um curso que fala sobre funções. Então, é um curso para filhos. E depois vem Travessias. Isso. Depois vem Vai falar Travessias. sobre o lugar. Eu fiz, né? Então algumas coisas a gente já sabe. Você fez todos os cursos. Fiz todos os cursos. Mas, e de uma forma muito processual. Realmente, isso aí aconteceu a gente encontra nesses lugares assim uma generosidade, um cuidado de Deus na medida que Ele vai entregando para a gente aquilo que a gente consegue ir suportando em cada curso. E é muito, muito bonito de ver. E Travessias vai falar justamente sobre isso, né? O lugar que Deus ocupa de fato e deve ocupar diante das faltas que a gente vai experimentando, dos vazios que Ele vai experimentando ao longo da nossa vida, né? E Travessias vem marcando muito isso, esses atravessamentos de como a gente tem que se render à cruz para... Quero falar, não, gente, por vocês, que Deus entregou para vocês, mas a forma que a gente experimenta, de uma forma tão viva, esse cuidado de Deus e como Ele se apresenta nas nossas faltas, né? O Travessias fala muito disso. Né? Fala sobre mudanças, né? Sobre o nosso encontro com o vazio, né? Que é inevitável, né? Com as nossas perdas. E desse lugar de encontro, né, com a suficiência de Cristo, que não é ideal, é real. Ela é real, apesar de nos preencher, né, da forma que só Cristo pode nos preencher, não nos livra de nos encontrar com o vazio. Sim. Né? Porque o preenchimento de Cristo, a suficiência de Cristo, não tem a pretensão de nos livrar do vazio que é inerente à vida. Não tem como fugir, né? E aí o curso Travessias foi... É o curso, para mim, gerado com mais dor, porque foi um curso que eu... E aí é importante falar isso, porque
não é que a gente vive as coisas e diz assim, isso vai dar um curso. Nem sempre. A gente vive esses momentos de crise. Senhor, é um curso? Não é um curso? O que que é? Para minha vida? É para eu ficar quietinha aqui? Isso é para... Porque tem coisas que a gente vive e que Deus vai usar lá na frente, que não é agora, né? E o curso Travessias foi um curso de um vazio, talvez o maior da minha vida que eu vivi assim, né? E que ali eu fui para a palavra, vivendo esse vazio, fui para a palavra e vi que alguns homens da palavra viveram vazios muito grandes também. E ali a gente vai lendo de outra perspectiva, porque é isso, a gente é uma marca, e eu não vou aqui dizer que é uma marca nossa, eu acho que isso, a gestação espiritual, ela passa por aí. Precisa operar aqui para depois operar através daqui, né? Então, você vai para a palavra e você vai vendo, você lê Jó a sua vida inteira, mas quando você está num momento de perda e mudança intenso, você vai ler Jó de outra forma. Sim. Extraindo dali princípios da palavra que todo mundo vive no momento de perda e de mudança. Então, isso ali eu comecei a perceber escrevendo escrevendo o curso, num momento de perdas e mudanças muito intensas, né? De vários lados, e ali o Travessias surgiu muito da leitura do livro de Jó, principalmente, da luta de Jacó com o anjo, da vida de Elias. Então, Travessias, a gente fala sobre essas perdas que a gente se vincula a coisas, a objetos, a pessoas, e quando essas coisas, esses objetos, essas pessoas vão embora, o que fica? Sim. E aí a gente vê isso muito depois da pandemia, onde pessoas perderam pessoas amadas, onde pessoas perderam casamentos, onde pessoas perderam coisas, onde pessoas se mudaram de cidade, onde pessoas se mudaram de igreja, porque a pandemia ela reorganizou muita coisa. Então, veio diante disso, assim, o que você faz com isso que fica ali? O que você vai construir? Você vai construir algo seu ou você vai construir algo de Deus? Porque a nossa tentação de construir algo nosso, ou não experimentar esse vazio, porque a gente precisa colocar alguma coisa urgentemente no lugar, a gente perde muito de experimentar Deus quando a gente corre assim, Sim. né? Então, Travessias veio desse momento, assim, que... aí o Travessias fala sobre esse simbólico do Getsemane, né? A gente atravessa de uma margem para outra. Até que se chegue à ressurreição, tem um processo de angústia, tem um processo de pedir a Deus, Senhor, me livra, como Jesus pediu. Se encontrar com o desamparo, se desencontrar com o abandono. Com o abandono, todo mundo vai embora, todo mundo dorme enquanto eu estou aqui, né, vivendo tudo isso. Então, é algo que todos nós vivemos frente a esse cenário de perda e de mudança. Eu acho muito interessante no curso Travessias que não é um curso nada atrativo. Não é. Tô pensando porque aqui. Não é um conteúdo, né, que entrega receita, não é um conteúdo que entrega estratégia, método. É um conteúdo muito real que, de fato, desconstrói, assim, com uma violência do espírito, né? Não é uma violência física, nada, mas é uma força, né? Ao mesmo tempo que a gente se sente abraçado e se sente encorajado pelo espírito, mas também é de algo que a gente se depara com uma realidade, mas é uma vulnerabilidade que a gente se encontra. Você estava brincando aqui agora, você fez todos os cursos. Parece alguma coisa assim, mas é angustiante se submeter a um processo de estar ali sendo ministrada na área de cura e libertação. Angustiante no sentido de que, antes de você vislumbrar a reconstrução, você tem que se deparar com uma desconstrução muito intensa. Então, não é fácil. Sim, mas exatamente... É uma vulnerabilidade assistida, acolhida. Exato. Essa palavra, uma vulnerabilidade assistida. A gente é assistido todo o tempo, sabe? E mesmo que tenham 10, 20, 30, 40 pessoas, 50 em volta, é um lugar, assim, de confiança que Deus te coloca ali, no sentido de você se sentir mesmo ali ministrado individualmente na sua dor, na sua cura, e viver aquilo. Porque quem busca, encontra. Isso. Quem bate, a porta vai ser aberta. E ali você se encontra nesse lugar. Porque, na verdade, a gente perde muito quando a gente anda na vida, né? Distraído e tentando colocar coisas no lugar daquilo que aquela coisa não vai ocupar, né? É a dinâmica das compulsões, né? Então... E depois vem o Livres. E aí o Livres nasceu não menos doloroso, não menos denso, né? Não menos complexo também.
Acho que nossos cursos carregam essa marca, né? Mas todos eles com o propósito de gerar cura e libertação de um conteúdo bíblico, né, real das nossas vidas. E eu acho que isso é o que a gente ouve muito das pessoas, né? Quando as pessoas encontram aquilo que de fato elas estão vivendo, se identifica, é isso, né? Isso. É isso. Então, o Curso Livres nasceu de um tempo também muito difícil para nós. Todos nós, assim, da equipe, carregamos uma história, né? A gente até brinca, né? Só tem improvável nessa equipe, né? Todo mundo carrega uma história de... Porque hoje a equipe é outra. Hoje a equipe é outra, né? A gente já viveu algumas transições, mas carregamos uma história de restauração, todos passamos por processo de cura, de libertação. E nos encontramos em um determinado período, né, da nossa história, da minha história principalmente, assim, que foi em 2023, quando o Luciano, meu marido, né, teve uma perfuração no intestino. Foi repentino, né, nos pegou de surpresa, abalou as estruturas emocionais, espirituais, psíquicas. Foi um tempo muito difícil. Foi num dia que a identidade estava acontecendo. Isso, foi na semana que a identidade estava acontecendo, né? A identidade de propósito seria numa sexta e ele se internou numa quinta. E foi bem difícil para nós, assim, né? Para mim como esposa, para minha casa, para nossa família e para nós enquanto equipes, né? Como amigos, como parceiros de caminhada aí, foi bem difícil. E eu fui percebendo, assim, depois estou contando a história já, né? Daquilo que já está pronto. E depois de um certo tempo ali, caminhando com o Luciano no hospital, vivendo algumas realidades espirituais e emocionais naquele tempo, onde Deus nos levou por um tempo muito específico, muito intenso de intercessão, onde a gente se deu conta, eu me dei conta, né? Eu me lembro do dia que eu fui visitar o Luciano no hospital, ele estava na UTI em um dos momentos, né? Ele passou 21 dias na UTI. E me lembro que uma das visitas que eu fiz a ele, eu percebi claramente, já sabia que eu estava diante de uma batalha, né? Aprendi ao longo do tempo, acho que quando a Mônica chegou eu aprendi muito isso também, né? Sobre não espiritualizar tudo, compreender um pouco, né? É o que eu sabia fazer, né? Então lidei muito com as questões espirituais, assim. Então, assim, já, né, muito menos atravessada por isso, eu já entendo que nem tudo ao mesmo tempo que tudo é espiritual, a gente entende, né, qual é a raiz de cada problema que nos atravessa, mas ali eu sabia que a gente não estava vivendo só uma questão física, mas que também estava nos atravessando nas emoções, estava atravessando o Luciano no campo da alma, do espírito, sendo manifesto no corpo. Então fui convocada por um tempo de batalha espiritual de uma forma diferente, onde eu fui vendo Deus, né, nos levando, me levando e levando a equipe para tempos distintos de intercessão, né, compreendendo ali. E me lembro que saí num dia da UTI ali bem tocada por aquilo que eu estava vendo e comecei a perceber uma realidade espiritual ali naquele lugar, né, na nossa vida. E a gente começou a viver um tempo de vigília, de intercessão, né, mais imbatível, mais combativo, né, no reino das trevas. E a gente começou a ver muitas coisas acontecendo, né? E em determinado momento, e Luciano ainda estava no hospital, eu me lembrei, né, que em 2020 eu tinha ministrado uma palavra na igreja que eu frequentava na época. Deus tinha me dado um tema, eu me lembro que eu fui chamada para ministrar e eu tinha pensado em falar sobre fé, né? E um dia eu acordei, uma semana depois, o Espírito falou, não, o tema da mensagem é livres para ser e cumprir, você vai pregar em Jeremias. E eu me lembro que aquilo me trouxe uma crise muito grande, porque não era uma mensagem simples de se entregar, mas eu tinha convicção no meu espírito que era essa mensagem. Enfim, falava de cura, de libertação. Ministrei essa palavra e ficou ali. E em 2023, o Espírito me trouxe de volta essa palavra e conectada com tudo que eu estava vivendo, né, depois de um tempo, eu entendi que eu precisava escrever um curso sobre cura e libertação, sobre batalha espiritual e libertação. E aí trazendo, né, um despertamento e a revelação por meio da palavra de que libertação ela não é expulsão de demônio, como muitas pessoas pensam, né? A libertação é estilo de vida. Não tem a ver só com essa batalha. Existe um mundo espiritual que a gente não se dá conta, que a gente não vê, mas que existe. Agora aqui tem coisas acontecendo que a gente não vê, mas que são reais. Sim. Né? Então, é um curso que vai trazer... Nós escrevemos esse curso como equipe porque vivemos, né, esse período de batalha muito intenso. Intercessão. Eu digo que muito a gente aprendeu demais, né?
sobre intercessão. Todos nós fomos convocados assim para um lugar bem desafiador, acredito, como pessoa, como filhos de Deus, né? E ali, né, eu me lembro que o Espírito Santo foi me dando, né, as aulas, aquilo que ele queria ministrar à igreja, para tirar pessoas de um lugar, né, de ignorância bíblica, de ignorância espiritual, e fazer com que também a gente perceba que às vezes a gente está vivendo uma situação, mas que isso está muito mais implicado com coisas que a gente não vê. Sim. Né? E vem esse discernimento, né? Das ferramentas que a palavra nos dá, e isso vai sendo revelado ao longo do curso. Isso. Quais recursos você tem que já foram Isso. liberados dos céus para você usar na sua Exato. vida, e você, por desconhecimento, por uma falta de visão mesmo, você não utiliza. Isso. E é importante dizer que a gente só esqueceu, não falou disso, porque a equipe mudou, né? Chegou uma época do ministério, e isso, o Livres, eu acho que isso foi a maturidade, assim, de pessoas ali na equipe que já tinham, que são pessoas de oração, que são pessoas de intercessão, fizeram muita diferença, né? Teve uma época que eu entendi, recebi de Deus, que se a gente não tivesse pessoas no ministério que pudessem, pessoas mais velhas, assim, que eu brinco até, eles gostam muito dos anciãos, né? Experimentado. Para trazer a gente para a realidade, né? Para discordar, Então foi quando a gente chamou 3 pessoas, assim, do nosso coração, que é a Andréia, a Karine e o Wellington, para estar com a gente nisso, e toda a equipe, sem distinção, assim. Na época do Livres, hoje tem os 3, eu, Juliana, hoje temos a Valesca, a Ana Letícia, a Thaís e o Pablo. E a gente gerou essa intimidade que eu acho que nessa época nos aproximou muito. Porque, eu não sei, é o que a palavra não dá conta. Eu acho que a intercessão pela vida de Luciano naquela época, por como a gente via Juliana também, nos aproximou e nos deu essas ferramentas e fez todo mundo aprender, né? Sim. Mas que a gente tivesse, eu acho, Já tivesse alguma coisa, né? Já tivesse alguma coisa, que a gente recebeu muita coisa de Deus. Eu acho que Deus levou a gente num nível diferente, né? Levou a gente num nível diferente. Eu acho só uma pontuação que eu achei interessante fazer, quando você fala de ter, né, pessoas perto, né? Foi algo que me veio, enquanto você estava falando de Ilma, por exemplo, de doutora Ilma. Acho muito importante, porque quando você fala sobre a validação que nós recebemos, não é uma validação pautada ou atravessada por uma dependência da palavra de homens, porque a gente já tinha de aprovação, entende? Porque a gente já tinha uma convicção no espírito, mas eu acho que preserva, né, nos ajuda, e ter pessoas que vão, né, nos trazer para a realidade, pessoas que não vão concordar o tempo todo com a gente. Levar vocês também a uma confrontação. Porque senão a gente fica muito entregue, né? A gente vai enlouquecer juntos. Isso. Então isso é muito importante, eu acho. E chega ao Essência? Isso, aí depois, né, veio o Essência, que nasceu também, né, de um tempo, eu costumo dizer que o Essência, ele nasceu muito mais dos meus erros do que dos meus acertos. Sim. Né? Então não é um curso escrito de uma mulher para outras mulheres que acertou a vida inteira, né? Mas foi de uma mulher que percebeu, depois de muito tempo, alguns prejuízos instaurados dentro da minha casa por conta de uma falta de posicionamento como mulher. Sim. E aí eu digo muito, a gente diz muito assim no curso Essência, né? O quanto que é diferente você ser mulher e ser feminina, né? Ser mulher é uma posição subjetiva. Né? Feminino tem a ver mais com o exterior, com aquilo que, né, faz parte. Com unha, com brinco, com roupa, né, com aquilo que é do feminino mesmo, a gente conseguir arrumar e tal. E ser mulher, né, a palavra de Deus é uma posição subjetiva. Né? É compreender o propósito para o qual nós fomos criadas, recebendo de Deus uma missão muito nobre e intransferível. Né? O quanto que Deus, desde o início, e a gente, é óbvio que a gente fala um pouco na Essência sobre o movimento feminista, né? Mas o curso não serve para isso, mas a gente fala só para que a gente possa se encontrar, né? E perceber, nos implicar dentro da nossa construção como mulher, se existe algo na nossa mentalidade, né? Que foi atravessado por esse movimento que começou há tantos anos atrás, né? E que às vezes nos assalta sem que a gente se perceba, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a maior revelação que nós temos é olhar para o início da história e perceber que quando Deus cria a primeira mulher, Ele entrega para ela uma missão que nenhuma outra pessoa poderia ocupar.
E a gente encontra mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ocupando lugares relevantes, de muita relevância, dentro do projeto de Deus. Então, a ascensão da mulher, ela... Estou usando essa palavra porque é uma palavra usada dentro do movimento, né? Mas nem é sobre nem é sobre a ascensão, é sobre o encontro como propósito que já recebemos no início de todas as coisas. E que a gente vê manifesto na vida de Jesus, quando ele vem andar na terra e reinsere mulheres na sociedade. Ele apresenta às mulheres uma nova perspectiva, né? Que era nova para elas, mas para Jesus era algo que já existe desde a criação de todo tempo. Né? Então, é um curso que trata do valor da mulher. Sim. É. Olha, a gente fez aqui uma caminhada muito, muito interessante, porque assim, nesse segundo tempo, parece que Deus foi entregando coisas e são muitos cursos, assim, pouco tempo, se a gente for falar cronologicamente falando, mas é muita coisa e Deus continua entregando, né? Então, a gente chega aqui agora, a gente já fez assim, uma viagem no tempo aqui e Deus continua entregando. Tem algum spoiler daquilo que Deus já revelou para alguma coisa? Esse podcast merece alguma coisa em primeira mão, né, gente? Tem um novo curso vindo aí, que é aquilo que eu te falei, né? Não recebi agora, foi lá atrás, né? Mas agora, Deus falou, é o tempo. Né, que é sobre ansiedade. Né, a ansiedade lançada, o nome do curso, que provavelmente a primeira edição vai ser em julho ou agosto. Nós vamos lançar agora, vamos lançando no podcast, mas vamos lançar a data de inscrição e tudo mais para frente um pouquinho. A ansiedade lançada fala sobre os tempos atuais, né? E aí, muita coisa, eu estava pensando esses dias, falando com Juliana, como que isso passa, quando Deus autoriza, assim, como que isso, Deus vai mexendo com a gente, porque eu tô com essa coisa, a gente está, né, de cuidar do corpo. Convertendo o corpo, não convertendo não a carne, né, mas o corpo. O corpo a Deus, a gente está mexendo com suplementação, a gente está... Atividade física, a gente está voltando, então a ansiedade lançada... Não vou dizer tudo que ele fala, mas fala sobre esses tempos atuais de ansiedade, de rede social, de estímulo que está atingindo a nossa mente de uma forma... Você olha hoje estudos de crianças surtando por excesso de tela e uma ansiedade lançada é um curso que está recebendo um carinho nosso, assim, nós estamos orando, nós estamos... gerando esse curso, está saindo do forno, assim, né? Mas no segundo semestre. No segundo semestre ele vai acontecer. Então, o pessoal vai ficar ligado aí, porque a forma que a gente tem de se comunicar com o público é pelo Instagram. Isso. A gente agora vai estar chegando no final, né? A gente já está aqui nos acréscimos. A gente queria falar mais, porque cada curso desse, gente, é um podcast. Tem que fazer. Sim, é um podcast. Vai dar os dobramentos. Tem que fazer o curso. Mas... de que forma prática, assim, é um ministério que ficou muito claro para a gente aqui, que é para servir o reino de Deus, de uma forma interdenominacional também, para aqueles lugares onde, obviamente, o Senhor vai confirmando para vocês. Mas como, de forma prática, a gente pode entrar em contato com o ministério para saber sobre o calendário de curso, saber como se inscrever, como levar, eventualmente, de repente, um curso para alguma igreja, algum espaço, como a gente pode fazer isso? Então, depois... que a gente se tornou esse tipo de ministério do Reino de Deus, a gente ampliou não só para a nossa igreja, mas para outras igrejas. Então, a gente ministra em outras igrejas. A forma que a gente tem de se comunicar com o público é através do Instagram, @Ministério Vivo Caminho. E a gente tem um e-mail também de contato, que é mvivocaminho@gmail.com. Então, a gente tem o e-mail e, se quiser entrar em contato, pelo direct do Instagram. Então, aí, quando a pessoa quer levar um curso para a igreja, ela entra em contato com a gente, fala a igreja e a liderança, se essa liderança estiver ok, se for fora da cidade de Campos. Geralmente, eu marco uma videochamada para conversar com a pessoa responsável, para explicar como é que funciona. Né? Se for em Campos, a gente marca uma reunião, uma videochamada também para explicar como é que funciona. A gente entra no processo de oração, a equipe fica sabendo disso, para estar orando por isso, a gente marca uma data. E todos os cursos do Ministério funcionam em 2 dias, que é sexta-noite
Começa de 8 às 22, de 20 às 22, e sábado, manhã, tarde e noite. Sempre nessa configuração. Sempre nessa configuração. É uma imersão mesmo, né, no sábado que a gente faz e assim, é dessa forma que podem entrar em contato com a gente querendo um desses E além desses cursos, o lapidar, ele é algo que vem sendo semanalmente, né, tá ocorrendo dentro de uma igreja local. Sim. Sim, o lapidar acontece Aberto ao público, Sem inscrição. né? Sem inscrição, não precisa fazer inscrição, é só chegar, né? Toda segunda-feira, 8 horas, no prédio de educação cristã da Igreja Batista do Flamboyant. Aqui em Campos dos Goytacazes. Aqui em Campos dos Goytacazes. E a gente está ali toda segunda, né? Com esse propósito de nos deixar ser lapidados, né? Por Deus. Assim, à disposição do Espírito. Na verdade, o lapidar é um retorno àquelas segundas do início. Exato. Sim. Com o nome agora. Só tem um outro nome, né? E são segundas temáticas, que a gente Isso. chama, né? De 20 às 22 horas. De 20 às Isso. 22 horas ali no auditório da Igreja Batista do Flamboyant, que é a igreja que eu congrego, outras pessoas do ministério também, e que abriram as portas para a gente estar fazendo esse encontro ali. Gente, a gente vai chegar ao Tá final do podcast, a gente continuaria, mas a gente tem que terminar. Isso. Espero que você que acompanhou aqui até o final, você tenha sido muito abençoado, que Deus abra a sua visão a respeito daquilo que Ele está fazendo no mundo, está fazendo às vezes pertinho de você, e que você seja abençoado com esse conteúdo, se fez sentido para você, e que Deus tenha trazido à memória alguém que você se lembre agora. Compartilhe esse vídeo também, faça esse vídeo chegar mesmo assim a mais pessoas que estão em busca mesmo de um processo mesmo de viver com Deus, algo que possa realmente libertar e curar a sua alma, e que só vai trazer assim alegria nessa terra. E Deus te abençoe. Salve esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal do Vivo Caminho, que agora está oficialmente reativado. Nós agradecemos o seu sim, né? Quando nós pensamos nesse primeiro vídeo para abrir, para a gente explicar o que é o ministério, a gente orou e falei com o Juliano, não, acho que é Isabela. Né? Muito bom estar aqui E com nós te você. agradecemos. Sim, Tá eu que bom? agradeço. Deus abençoe sua vida também. Até o próximo, gente. Tchau.